Nuances do perdão. Inúmeros são os textos e livros que abordam a temática do perdão, quase todos enaltecendo a importância do ato, não só para o causador de algum mal, como também para o atingido. O ensinamento básico é de que dois pesos são sempre retirados do mundo quando se perdoa alguém: o dos ombros do causador do dano e o do coração da pessoa ferida. Tudo isso é verdade, mas o ato de perdoar merece uma análise mais aprofundada. Primeiro, porque ele não é tão simples e automático como pode parecer. E depois, porque sua relevância é bem maior e mais incisiva para o destino do que geralmente se supõe. Em sua mensagem do Graal, Abdrushim diz o seguinte na dissertação O Pai Nosso, no trecho da oração que fala sobre o perdão. Abre aspas. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Fecha aspas. Nisso reside o conhecimento dos efeitos recíprocos incorruptos e justos das leis espirituais que transmitem a vontade de Deus. Simultaneamente também a expressão afirmativa de plena confiança nisso, pois o pedido de perdão, isto é, de remissão das culpas, baseia-se estritamente no cumprimento anterior pela alma humana do próprio perdoar de todas as injustiças que os semelhantes lhe fizeram. Quem tiver sido capaz disso, quem já houver perdoado tudo ao seu semelhante, ficará de tal forma purificado que nunca virá a cometer intencionalmente nenhuma injustiça. Com isso também estará livre de todas as culpas perante Deus, uma vez que só é considerado como injustiça o que tiver sido feito intencionalmente de má fé. Só assim é que vem a ser uma injustiça. Há nisso uma grande diferença com relação a todas as leis humanas e concepções terrenas atualmente existentes. Abdrushim assevera que só detemos o direito de pedir perdão por nossas faltas se antes já tivermos sido capazes de perdoar as injustiças que os nossos semelhantes nos fizeram. Só isso já deve levar alguém mais consciencioso a refletir cuidadosamente se, de fato, conseguiu perdoar o seu próximo do fundo do coração por alguma injustiça cometida. No parágrafo seguinte, Abdrushim explica que só deve ser considerado injustiça aquilo que foi efetivado intencionalmente de má fé. Se não houve uma intenção prévia de realmente provocar um dano, uma disposição para isso, então não se tratou propriamente uma injustiça. Pode ter sido qualquer outra coisa, negligência, interpretação errônea de algum sinal ou comportamento nosso, desatenção, não importa. Foi algum dano praticado sem intenção de ferir. Ora, se antes de pedirmos perdão por nossas culpas, precisamos analisar cuidadosamente se realmente fomos capazes de perdoar alguma injustiça que nos foi praticada, ou seja, algo feito por outrem com o deliberado intuito de nos machucar, o que dizer então daqueles atos que nos magoaram, mas que foram praticados por algum mero descuido, por um desleixo, sem nenhuma intenção real de ferir? Com muito mais razão, esses últimos devem ser perdoados de coração, imediata e integralmente. E esses são, efetivamente, a maioria. Os exemplos disso na vida cotidiana são inúmeros, inclusive em situações corriqueiras. Basta pensar nas rusgas de trânsito,
capazes de nos tirar do sério ao sermos alvos de más ações deliberadas. É uma fechada à minha frente que por pouco não causa um acidente, é um espertinho que segue livre e faceiro ao meu lado pela faixa errada e só troca subitamente alguns metros antes de uma conversão, é um folgado que avança um cruzamento e tranca a via por causa de um congestionamento, é um egoísta sem coração que cruza uma faixa de pedestres sem esperar uma senhorinha atravessar, só porque não havia semáforo. Em suma, desconsiderações contumazes, injustiças flagrantes, certo? Errado. Completamente errado. Um interessante estudo sobre o tema chegou à conclusão de que a quase totalidade desses atos maldosos no trânsito decorrem exclusivamente de desatenção e não pelo desejo de causar um malefício qualquer a outros motoristas. Portanto, não podem sequer ser classificados como injustiças. E sabemos que precisamos ter a coragem de perdoar até mesmo as reais injustiças de que eventualmente formos vítimas. Outra questão relevante é sobre a disposição do causador de um dano qualquer em ser efetivamente perdoado, quer o ato tenha sido praticado com deliberada intenção ou não. Vamos supor de que tenha sido intencional, isto é, de que se trate realmente de uma injustiça. Numa situação ideal, a pessoa que causou a lesão acaba reconhecendo o erro, arrepende-se e humildemente pede perdão ao atingido. Este, então, sentindo intuitivamente a sinceridade do pedido, concede alegremente o perdão. Com isso, os fios de culpa que o causador gerou para si mesmo e que teriam de atingi-lo nefastamente mais cedo ou mais tarde por efeito da lei da reciprocidade, são desfeitos automaticamente. Só o diretamente lesionado detém esse poder extraordinário em relação ao seu próximo, de livrá-lo de um karma desfavorável. Ninguém mais no mundo. E a alegria e confiança mútuas despertadas por esse intercâmbio de perdoar e ser perdoado geram, por sua vez, fios luminosos entre os dois protagonistas, que, por fim, acarretarão naturalmente, novamente, bênçãos a ambos, também por efeito da mesma lei de retorno. Vejamos então ainda, considerando a situação de uma real injustiça cometida, o caso em que uma das partes não tem absolutamente a intenção de participar do ato de perdão. Primeiramente, em relação ao gerador do mal. Ele praticou um ato danoso ao seu semelhante com plena consciência de o estar prejudicando. Agiu com a intenção, por exemplo, de dar uma lição no sujeito. Mas em sua percepção, não praticou nenhuma arbitrariedade absolutamente. Ao contrário, atuou como um nobre justiceiro, pois contribuiu para que a necessária justiça finalmente irrompesse. Talvez até espere uma especial recompensa do alto pela sua emérita atuação. São vários os erros inerentes a esse tipo de atuação e muito graves as suas consequências. Ninguém detém a prerrogativa de fazer refluir a um semelhante as consequências de uma atuação errada. Isso repousa exclusivamente nos efeitos da lei da reciprocidade, que incorpora a justiça divina de forma límpida e inflexível. Algumas passagens bíblicas testemunham isso de maneira bastante cabal. Não digas, como ele me fez, vou fazer a ele. Pagar-lhe-ei com a mesma moeda. Não digas, hei de vingar-me. Põe tua esperança no Senhor, e ele
te livrará. Provérbios 24, 29, 20, 22. A nenhum ser humano cabe o papel de agente pessoal da vontade divina nos efeitos da reciprocidade, senão exclusivamente ao Filho do Homem prometido por Jesus, visto ser ele a própria justiça encarnada. Unicamente a ele pertencem a vingança e a retribuição a seu tempo. Deuteronômio 32, 35. A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. Romanos 12, 19, Hebreus 10, 30. Diz o Filho do Homem. Essas sentenças, como de resto toda a Bíblia, não devem ser interpretadas de modo literal e unilateral, portanto de forma restrita, mas sim de maneira ampla e abrangente. O Filho do Homem é a vontade de Deus, é a sua justiça viva, atuando de maneira autônoma por meio da incontornável lei da reciprocidade, que é a guardiã da ordem na criação, que nela foi inserida desde os primórdios como coluna inabalável. Essa lei é a expressão viva da advertência de Cristo. O que o ser humano semear, isso ele colherá. Do mesmo modo, não serve de alegação o argumento de que a justiça universal é tardia. Essa concepção é de uma arrogância e prepotência sem tamanho, infinitas, acarretando um novo agravo kármico a quem alimenta em si esse desvario, independentemente se fundamentado ou não em algum evento real ou imaginário. Um antigo provérbio alemão diz: os moinhos de Deus moem devagar, mas com segurança, o qual também aparece na forma: os moinhos de Deus moem devagar, mas moem fino. Ou seja, não deixam passar nada, não deixam escapar nada. Uma assertiva severa e muito verdadeira, testificando que as leis da criação se encarregam de endireitar tudo o que a criatura humana, em sua incompreensão e teimosia, torceu e desconsiderou. Já bem dizia o filósofo inglês Francis Bacon, do século XVI: a verdade é filha do tempo. E mesmo que do ponto de vista humano essa verdade pareça demorar muito a se evidenciar, nada altera o fato de que no fim tudo, mas tudo mesmo, tenha de se adequar à vontade do Altíssimo, quer queira ou não, quer se adapte ou não. O que não vergar, terá de quebrar. E se o retorno de uma má ação não ocorrer durante a vida terrena, virá infalivelmente nos mundos do além, conforme atesta Abdrushim na mensagem do Graal. Infelizmente, na maioria dos casos, o ser humano consegue enganar o mundo de matéria grosseira de modo fácil. Isso, no entanto, fica excluído no mundo de matéria fina. Lá, felizmente, o ser humano terá de colher realmente aquilo que semeou. Por isso, ninguém precisa desesperar-se se, apesar de tudo, o mal mantiver passageiramente o predomínio aqui na Terra. Nem sequer um único pensamento mau permanecerá inespiado, mesmo que não se tenha concretizado numa ação de matéria grosseira. Vemos aí também que uma má ação não está adstrita unicamente a atos materiais visíveis, mas pode se dar até pelos pensamentos. Na verdade, somos inteiramente responsáveis por tudo quanto de nós emana: atos, palavras, pensamentos, sentimentos e intuições.
os moinhos do Senhor levam tudo isso em conta. Voltando ao perdão. E o que acontece quando o atingido por uma injustiça real ou fictícia simplesmente não consegue perdoar quem lhe prejudicou? Na melhor das hipóteses, com essa intransigência, uma tal pessoa ficaria impedida de ascender espiritualmente. E se, além de não perdoar, ela ainda alimentar sentimentos de revolta e desejos de vingança, então, naturalmente, vai angariar um novo karma nocivo por ter inserido algo ruim no mundo. No primeiro caso, porém, a própria efetivação da lei da reciprocidade livra o atingido de permanecer retido em seu desenvolvimento espiritual. Abdrushim explica o processo na mensagem do Graal. É da justiça de Deus que, seja o que for que aconteça ou tenha acontecido, só o prejudicado pode perdoar, na terra ou mais tarde no mundo de matéria fina. Do contrário, o impacto da reciprocidade terá de atingir o causador, e através dessa efetivação, a culpa então será de fato liquidada. Mas essa efetivação proporcionará concomitantemente o perdão do atingido de alguma maneira que está entrelaçada na efetivação, ou o atingido com esta. Uma vez que os fios de ligação permanecem insolúveis até aí, não é possível de outra forma. Isso não é vantagem apenas para o causador, mas também para o atingido, visto que este, sem a concessão do perdão, tampouco poderia alcançar totalmente a luz. Inflexibilidade teria de impedi-lo disso. Outro aspecto relevante a destacar é que o perdão também pode ser previamente concedido, e isso simplesmente pela disposição íntima do atingido em não guardar mágoa e ressentimento. Assim como, adicionalmente, pelo desejo sincero de que o causador reconheça um dia seu erro e se liberte dos fios de culpa. Não é necessário, por conseguinte, que o autor do prejuízo venha pessoalmente até o impactado e lhe peça perdão de viva voz. Interiormente, na alma deste último, o perdão já lhe foi concedido. Se cuidarmos de todas essas contingências em relação ao ato de perdoar o nosso próximo, se estivermos bem cientes de nossa responsabilidade em tudo isso, então podemos alimentar a esperança de que nossas faltas também serão perdoadas pelo nosso Criador. Mas isso, igualmente, também se dará em conformidade com a atuação das leis da criação, e não de modo arbitrário, conforme, mais uma vez, Abdrushim esclarece na mensagem do Graal. Tornar-se melhor, unicamente, é o caminho vivo para o perdão. Conheça as obras publicadas pela Ordem do Grau na Terra. Acesse bit.ly, li com y, /livros-ogt. bit.ly, li com y, /livros-ogt.